tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem e as famílias também. Hoje eu e Samuel vamos fazer o trabalho de análise comparada sobre os think tanks IWPR e o BWPPI. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o IWPR, que é a sigla de Institute for Women's Policy Research. Ele foi fundado em 1987 nos Estados Unidos e tem como objetivo buscar a igualdade econômica de todas as mulheres e eliminar as barreiras para sua plena participação na sociedade. Como eles são um importante grupo de reflexão nacional, eles constroem evidências para influenciar as mulheres e mudar a política, aumentando o poder delas e diminuindo as lacunas de desigualdade existente, para assim alcançarem o melhor bem-estar econômico e social das mulheres e suas famílias. Também eles são um grande incentivo à pesquisa de empoderamento feminino, através de pequenos investimentos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a frente de atuação do think tank. Primeiro, ele defende a inserção das mulheres no mercado de trabalho, sendo esses trabalhos formais ou não, e analisam e fazem pesquisas sobre a importância das tendências e os impactos da desigualdade e discriminação para o desenvolvimento social e econômico do país. Também, eles fazem pesquisas de análise política sobre a relação entre emprego de qualidade e bem-estar econômico. Porque a partir do momento que você tem uma mulher e ela está bem colocada no emprego, ela tem uma segurança, por exemplo, através de licença maternidade, licença médica, outros fins, ela trabalha mais e acaba gerando mais lucro para a empresa. Outra frente de inovação são as políticas, análises políticas também, sobre a necessidade de uma educação de qualidade. De que a gente está num mundo cada vez mais moderno e que precisa de cada vez mais de mão de obra de qualidade, tudo isso com uma educação. Então, a partir do momento que você tem uma educação de qualidade, você tem um resultado, e eles investem nisso. Também, outra frente de atuação seria a conscientização sobre a relação entre saúde reprodutiva da mulher e sua segurança econômica e bem-estar a longo prazo. Ou seja, eles tentam incentivar as mulheres a procurarem médicos para todas as frentes, para todos os motivos. E como que a mulher tendo essa maior segurança sobre esse auxílio, ela acaba saindo mais de casa, buscando mais trabalho e tendo menos medo de fazer as coisas. E, por fim, ela possui projetos que fornecem dados de análise de oportunidades sobre saúde, bem-estar econômico e social e política das mulheres. Muito interessante sobre esse projeto é que eles fazem um ranking sobre os estados a partir dos pontos que eles trabalham, e os estados pedem muito esse relatório porque eles constroem políticas públicas para o desenvolvimento do país, das regiões, a partir disso. Outro think tank que a gente vai analisar é o IPWPPI, que é o International Black Women's Public Policy Institute. Pode passar, Nina, por favor. Esse think tank também tem origem nos Estados Unidos e o principal objetivo deles, dentre vários, é avaliar, monitorar, acompanhar algumas legislações, convocar algumas audiências e fazer algumas conversas em relação ao impacto que as diversas políticas públicas atuais e também futuras políticas públicas têm em relação às ameaças ao bem-estar das mulheres negras, às suas famílias e às suas comunidades. Então é um think tank muito semelhante ao que a Nina apresentou anteriormente, mas ele foca exclusivamente na vivência e nas questões ligadas principalmente a mulheres negras. É um think tank que trabalha muito com a produção de relatórios, eles trabalham muito também com a orientação de projetos sociais dentro dos países. E não só isso, como eles também têm alguns projetos de investimento direto e distribuição de alguns materiais. E aí as várias frentes de atuação desse think tank são esses 4 pontos: questões econômicas, a educação, saúde, doenças e o tráfico humano. As questões econômicas aqui, o principal foco é traçar bases de suporte e busca pelos direitos igualitários de trabalho para mulheres negras. E muitas das coisas que eles fazem nessa zona de análise é acompanhar se existe legislação para isso. Então, como se encontram as leis dos países para garantir que mulheres negras tenham igualdade no trabalho. A educação, que é alfabetizar mulheres negras ao redor do mundo. Esse think tank, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, ele também atua internacionalmente. E uma das coisas que eles fazem aqui, por exemplo, é distribuir vários livros e dar suporte para algumas escolas, suporte financeiro mesmo.
A questão de saúdes e doenças, então, algumas questões ligadas a saneamento básico, principalmente relacionado à água, e como mulheres negras em muitos territórios do mundo e suas famílias e as comunidades nas quais elas se encontram são impactados negativamente em decorrência da qualidade ruim da água e como isso acaba prejudicando o desenvolvimento da vida dessas pessoas, dessas mulheres. E por fim, o tráfico humano, que uma das coisas que eles perceberam é que no tráfico humano há uma certa proporção desigual entre mulheres brancas e mulheres negras que são traficadas, e como mulheres negras são utilizadas majoritariamente para trabalhos escravos e sexuais, e por conta da questão racial elas sofrem violências diferenciadas. Então, muitas das coisas que eles fazem é patrocinar várias pesquisas e relatórios, algumas oficinas. Eles também fazem eventos e reuniões com prefeituras para conscientizar a respeito do tráfico humano, para disseminar determinados tipos de conhecimento para que os estados e as prefeituras possam saber o que fazer nesses cenários de tráfico. E eles também fornecem, esse think tank também fornece muitos materiais para incentivar e orientar os estados a como agir de acordo com as vítimas e quais tipos de apoio os estados têm que dar para essas vítimas. Dessa forma, as motivações que nos fizeram escolher esses dois think tanks, primeiro, ambos trabalham exclusivamente e diretamente com a causa de gênero, que é uma área temática que nós dois temos interesse e é algo fundamental nos dias de hoje. E a segunda motivação que nós conseguimos perceber ao falar sobre a IWPR e a IBWPPI é que ambas trabalham com a pauta de inserção social e a importância do bem-estar social das mulheres. Então, são think tanks que vão não só produzir conteúdos a respeito da violência e das desigualdades sociais e econômicas que as mulheres passam, mas também vão buscar tratar as questões relativas à inserção delas na sociedade e como o bem-estar dessas mulheres afetam no decorrer da sua vida. Por fim, nós vamos fazer uma comparação entre os dois think tanks. Primeiramente, o IWPR ele tem foco de atuação nacional, ou seja, nos Estados Unidos, e dessa forma, toda a maneira de pensar da instituição e toda a maneira de agir é focada para a realidade estadunidense e para a melhora do desenvolvimento e da menor desigualdade dentro do país. Já o IBWPPI, que é um think tank também de origem nos Estados Unidos, ele também tem uma atuação nacional onde ele foi criado, mas ele também tem uma vertente internacional muito forte. É um think tank que vai buscar atuar em vários países. Os países que eles mais concentram a atuação, por exemplo, é Gana, Haiti, Bermudas e Belize. E por ser internacional nesse ponto, eles vão avaliar e vão produzir relatórios sobre a vida de diversas mulheres negras ao longo do globo e não só nos Estados Unidos. A agenda de atuação entre essas duas instituições se difere, enquanto a IWPR ela foca em mulheres em geral, por mais que ela tenha algo que fala sobre relação de mulheres negras e sobre tratamento entre elas, a diferença entre isso, a importância de não ter mais essa diferença, ela foca mais na melhora da qualidade de vida e desenvolvimento das mulheres para a inserção no mercado de trabalho em geral. A agenda de atuação do IBWPPI é exclusivamente voltado para mulheres negras, então isso faz com que esse think tank produza muito mais material, relatório, pesquisas em relação à vivência dessas mulheres negras. Logo, o escopo de atuação e a agenda que eles vão conseguir abordar vai ser muito mais profunda e muito mais complexa por exclusivamente tratar da vida de mulheres negras. Tem a frente de atuação mais relacionada à empregabilidade e feminino, movimento econômico, é o foco da IWPR. Por mais que elas falem sobre as necessidades básicas das mulheres, tudo isso se volta para questões econômicas e para que as mulheres consigam ter sua autonomia e consigam ocupar altos cargos. Então, sempre tem uma questão financeira e de desenvolvimento pessoal muito maior do que, de fato, a melhora na qualidade básica de vida. O IBWPPI, em contrapartida, ele vai falar muito sobre questões ligadas à capacitação de mulheres negras e até mesmo à sobrevivência delas na sociedade. É um think tank que vai enxergar que muito antes da questão empregatícia, existem fatores que vêm antes disso que dificultam que mulheres negras possam sobreviver dentro da sociedade. Então, por exemplo, como eu disse, eles atuam
com pesquisas vinculadas a saneamento básico, à qualidade da água. Isso são fatores que dificultam a vida da mulher negra em geral, da sua família, da sua comunidade. Consequentemente, afeta também a questão empregatícia, mas eles enxergam que existe toda uma realidade anterior a se pensar só no ambiente de trabalho, que precisa ser trabalhado, que precisa ser explorado, para que as mulheres negras consigam ter uma inserção social. E não só isso, por se tratar de mulheres negras, ou seja, corpos negros em geral, existe o racismo e toda a estrutura racista acaba colocando essas pessoas em uma desvantagem muito gigantesca quando comparada com pessoas brancas. Então eles enxergam que é necessário que seja feita uma capacitação para superar essa marginalização em decorrência da questão racial. Então, por exemplo, a questão ligada à alfabetização. A gente sabe que na sociedade, pessoas não brancas, os índices de analfabetismo dentro do segmento de pessoas não brancas é muito maior do que em pessoas brancas. Então, eles buscam tentar diminuir essa desigualdade. Sim, eu queria falar que apesar dessas diferenças existentes entre esses dois think tanks, ambos buscam o desenvolvimento e a produção acadêmica deles a partir de análise de políticas públicas para o desenvolvimento do país. Então, eles usam realmente da política para mostrar o que está errado e buscar soluções que sejam efetivas e que, graças a Deus, um dia acabem com a desigualdade existente. Então é isso, gente. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, eu acho.